Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Gênesis Apocalipse. Nós estamos no livro de Gênesis capítulo 22. Mas antes da gente dar continuidade, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se tem agregado na sua vida, se tem feito você virar chaves, se tem te trago mais próximo de Deus. Então envia para 3 amigos para que essa mensagem se propague, chegue a mais pessoas, para que assim nós possamos cada vez mais aprender e crescermos juntos. E também coloca lá receber todas as notificações, que todas segundas e quintas tem um vídeo novo para você, tá? Então nós vamos falar aqui o seguinte, no livro de Gênesis capítulo 22, fala sobre Deus prova Abraão. E Deus vai provar Abraão em que, Jefferson? Agora Deus ele vai pedir algo a Abraão, a qual ele deu. Jefferson, e Deus ele pede algo a nós, sim. Deus ele só pede aquilo a qual ele nos entregou. E foi para quê, Jefferson? Para verificar se o que Deus entregou a Abraão era mais importante do que Deus. Como assim? Deus queria verificar a fidelidade de Abraão. Se a fidelidade dele tinha sido trocada pela bênção a qual o Senhor tinha entregado. E que bênção é essa, Jefferson? O filho dele. Mas antes de a gente dar continuidade nisso, queria pedir a você, se possível, feche seus olhos. Se você está trabalhando, pode entrar em espírito de oração. Vamos apresentar a nossa vida a Deus. Pedir para que Ele venha nos entregar discernimento para entender e viver a palavra. Senhor Jesus, soberano e eterno Deus, diante de Ti, nós te pedimos, fala conosco através da Tua palavra. Dai-nos sabedoria e discernimento para entender, nos ensina a viver e praticar com a Tua infinita graça, Jesus. Amém. Então vamos lá, peregrinos. Diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Aqui a gente já aprende uma coisa, peregrino. Quando Deus falar contigo, quando Deus chamar a tua atenção, seja assim como Abraão e fale, Deus, eis-me aqui. Abraão, ele estava pronto a servir, que assim nós também viemos estar pronto a servir, prontos a estar aptos a fazer a vontade do nosso soberano e eterno Deus, Jesus Cristo. Por isso que ele diz, eis-me aqui. Acontece muitas vezes, peregrinos, que nós dizemos da boca para fora, Senhor, eu quero te servir. Mas no momento em que o Senhor nos chama para o servir, nós dizemos, peraí, deixa eu fazer aquilo aqui, deixa eu fazer aquela outra coisa. Não, preciso ir ali falar com meu parente para poder servir ao Senhor. E a gente coloca barreiras. Em vez de a gente construir pontes, muitas vezes a gente constrói barreiras para servir ao Senhor. Mas Abraão, assim quando o Senhor ordenava e o chamava, ele respondia, eis-me aqui, Senhor. Versículo 2, acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho. E ele diz o que ainda? Teu único filho. Mas Jefferson, Abraão não tinha outro filho, além de Isaac, não tinha Ismael, por que o Senhor falou seu único filho? Porque o filho que veio de Sara era o filho da promessa. Por isso que aqui o Senhor falou seu único filho, porque esse era o filho que era representante da promessa a qual o Senhor tinha dado a Abraão, a qual ele levaria sobre a descendência a promessa de se multiplicar e se tornar a descendência dele como o pó da terra e como as estrelas do céu. Então por isso que o Senhor falou aqui a Abraão e disse, toma o teu único filho, Isaque, a quem amas. Olha aí, a qual amas. Vai-te, olha aí, a terra de Moriá, oferecê-lo ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Jefferson, que Deus é esse? Ele entregou Isaque, um filho tão amado, a qual Abraão tanto esperou quase 100 anos para ver o seu filho nascer de Sara, que era estéril, e agora Deus está pedindo aquilo a qual Abraão tanto amava. Calma, peregrino. Entenda uma coisa. Mas Jefferson, isso é cruel. Calma.
Deus, ele não te pede nada qual ele não te entregou. Se lembra o que eu te disse no início desse vídeo? Deus, ele só te pede aquilo que ele entregou a você. Deus, ele não vai te pedir nada que ele já não tenha te entregado. Quem foi que entregou Isaac? Você vai dizer, foi Deus. Foi Deus, porque para poder Isaac nascer, foi até contra as leis da física, foi até contra as leis naturais do ser humano, entre o homem e a mulher, de ter conceber filhos. Todos dois já estavam avançados em dias. Então, você já vê aqui. Então, quem entregou foi o Senhor. E a intenção de Deus ali não era que Isaac viesse a morrer. A intenção de Deus era conhecer mais sobre quem era Abraão. Mas Jefferson, Deus não sabe o coração dele? Sim, Deus sabe. Mas Deus, ele quer ver você praticar. Não adianta somente você ter no coração as informações sobre o Senhor. Você tem que praticar e ser espelho e exemplo daquilo a qual você diz que acredita ser. Não adianta você somente colocar uma Bíblia e na sua mão e dizer que é crente, que é cristão, que serve ao Senhor. Porque infelizmente muitos que assim fazem não é cristão. São apenas pessoas que vivem de aparência, que vivem de máscara. Porque ser cristão vai muito além de que você carregar uma Bíblia em sua mão. A palavra de Deus, ela só tem eficiência na vida daqueles que praticam. Não adianta a gente ter apenas a palavra. Você tem que colocá-la em prática. A transformação só vem da prática da palavra. Então Abraão aqui, peregrinos, recebeu um comando. E esse comando com certeza doeu muito na vida e no coração dele naquele momento. Porque ele só tinha, como eu te disse, um único filho, que era de Sara. E esse único filho agora estava sendo solicitado e ordenado a ser sacrificado. Jefferson, então Abraão aqui, ele se rebelou contra Deus e deixou Deus e disse que não ia mais servir ao Senhor, porque Deus estava sendo muito grosseiro e cruel. Foi isso que ele fez? Não, peregrino. E aí onde está a diferença. Nós, como servos, temos que estar dispostos a sacrificar o que for necessário para obedecer ao Senhor. Por mais que ele peça algo que seja incompreensível para a nossa mente física, nós temos que executar. Jefferson, você está querendo dizer que para me servir ao Senhor eu preciso executar comandos que vão para além da minha mentalidade física e que muitas vezes vai contra a minha carne, vai contra a minha emoção de paternidade, de ser pai, de ser mãe, de ser filho? Sim, peregrinos. Muitas vezes você vai ter que tomar caminhos que aos olhos do mundo são caminhos de loucura. Porque imagine só, Abraão, se ele falasse, se ele explanasse isso a qual o Senhor falou para sua esposa e dizer assim, ó, eu estou levando o nosso filho e eu vou sacrificar ele lá no monte, a qual o Senhor me informou que vai ser lá próximo, vai ser na região de Moriá. Sara ia esconder o filho dela. Sara ia esconder de todas as formas para Abraão não tocar no filho. Até aqui existe prudência. Por isso que Abraão, ele não fala o que ele vai fazer no monte Moriá, na região de Moriá, naquela região onde existia montes. Que já aprendemos outra coisa. Quando Deus te der um comando, saiba executá-lo de forma sigilosa, desde que não seja necessário tocar em outras pessoas, que não sejam pessoas que estão no seu convívio. Porque aqui Abraão ia executar um comando, mas era com o filho dele. E até nisso ele foi prudente, ele não saiu falando que o Senhor tinha ordenado. Porque ia trazer, como eu te disse, escândalo, angústia, medo. Imagina só, Sara, que era estéril, passou anos e anos esperando por aquilo. Imagine só Abraão dizendo, oh, estou indo levar aqui a nossa bênção, nosso filho, para ser agora sacrificado. E vai acabar morrendo. Ela ia ficar transtornada. Mas até nisso Abraão teve sabedoria em saber agir. Então temos que ter sabedorias
nos momentos em que o Senhor fala, que o nosso escuta a palavra de Deus, mas vai contra nosso raciocínio lógico. Nós vamos continuar aqui, repetindo o versículo 2. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Jefferson, por que ele disse que é quem amas? Porque o Senhor sabia que Abraão estava entregue a um amor paterno com o seu filho, que era muito apegado. Então o Senhor notou isso em Abraão. Então ele quis verificar aquele amor a qual Abraão tinha, se aquele amor estava a ponto de negar ou não ao Senhor. Jefferson, por que disso? Porque Deus ele quer que o teu amor esteja sobre ele. Jefferson, então significa que eu não posso amar ninguém? Pode, desde que o seu centro da sua existência e do seu amor venha a ser Deus, e que em modo secundário venha a ser a sua esposa, seu filho, seus familiares. E por que Deus tem que preencher o primeiro lugar? Primeiro, porque Ele é a pedra angular da sua existência. Segundo, porque Ele já pagou um alto preço para que você estivesse vivo. Terceiro, Ele é o único caminho. Então nós temos aqui várias e várias formas de entender isso. Vamos seguindo aqui. Então, o teu filho, a qual você amas tanto, e vai-te para a terra de Moriá, oferecê-lo ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Peregrino, você viu algum momento aqui Abraão reclamou, Abraão chorou, Abraão gritou, Abraão ficou irado, Abraão se angustiou e se rebelou contra Deus? Você viu algum momento isso? Não, Jefferson, claro que não. Então você vê aqui outra coisa a qual nós temos que aprender, outro ponto. Abraão, no momento que recebeu a orientação de Deus, ele não blasfemou, ele não reclamou, ele não justificou, ele não questionou, ele só executou. Saibamos executar a Deus sem questionar. Eu vou repetir de novo para que vocês prestem atenção. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Jefferson, ele obedeceu o comando de Deus e de imediato. Ele não esperou amanhecer, ele executou de madrugada. Ele recebeu o comando do Senhor e disse: nós vamos partir agora, de madrugada. Então assim que ele recebeu o comando, ele partiu de madrugada. E tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. E rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Será que nós, peregrinos, estamos vivendo conforme Abraão, obedecendo e executando os comandos que o Senhor nos deu? Ou nós estamos sendo como filhos rebeldes, que questiona, que reclama, que blasfema, que se separa do Senhor e que corre para longe dele quando recebe uma orientação que vai contra as nossas vontades físicas? Será que nós estamos sendo dessa forma, peregrinos? Peregrinos desobedientes, peregrinos que querem fazer a sua bel vontade em vez de fazer a vontade do Pai, que estão, em vez de escutar, estão se rebelando e sendo rebeldes. Se assim nós estamos, temos que retroceder, voltar ao caminho a qual nós desviamos e andar em obediência. Sermos assim como Abraão, obedientes. Seguindo aqui, peregrino, versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu um lugar de longe. Quantos dias, peregrinos? 3 dias. Peregrino, aqui nós vamos pontuar outra coisa. O caminho a qual o Senhor mandou Abraão ir, lá para a região de Moriá, era uma região que ele precisava 3 dias para chegar lá. Nós temos aí 70 e poucas horas.
Só para você entender uma coisa, peregrino. Quando Deus deu uma ordem a Abraão, passou pelo período do tempo. E como assim já passou o período do tempo? Imagina o que passou pela cabeça de Abraão em 3 dias. Ele caminhando e com aquele comando: vou ter que matar meu filho em sacrifício. Então veio muitas coisas. Abraão ali teve que ter um domínio sobre suas emoções de forma coesa e total. Por quê? Porque se ele tivesse cedido às emoções, ele teria fugido, ele teria desviado do caminho, ele teria arranjado uma desculpa para não continuar na caminhada. Então aqui a gente vê como Abraão teve que vencer a si mesmo para permanecer 3 dias caminhando para um lugar em que levaria o seu filho à morte. Jefferson, então Abraão ele teve que vencer a si mesmo, sim. Imagine só você andando 3 dias e olhando para o seu filho, comendo com ele, ele acordando e dormindo contigo 3 dias e conversando com ele, com você: papai, nós estamos indo, eu estou gostando da viagem, e você sabendo que aquela viagem seria para a morte daquele filho a qual você amava. Então Abraão aqui teve que vencer a si mesmo. Então todos os dias, peregrino, nós temos que aprender a vencer a nós mesmos. Não é diferente daquele tempo. Hoje em dia, mais ainda, no século 21, nós temos que vencer o nosso eu, a nossa personalidade, as nossas emoções, para podermos caminhar em santidade. Porque hoje tem tantas coisas que roubam a sua atenção e o seu coração do nosso soberano Deus, como status, glória, como bajulação, ego, emoções carnais e fúteis, que roubam a tua atenção no lugar em que deveria estar Deus. Que diz: não é bem assim. Você não precisa sacrificar nada ao Senhor. Você não precisa obedecer à palavra. Você pode só fazer metade da palavra e Deus ele vai concordar contigo e vai te entender. Enquanto muitos estão apregoando, dizendo: não é necessário obedecer, não é bem assim, e enganando a muitos. Nós temos que ter a coerência e termos sabedoria para poder caminharmos sem desviar do caminho e sem deixar que as vozes e que os ruídos do mundo nos impeçam de chegar até Deus. Nós temos que fazer com que essas vozes sejam domadas. Assim como Abraão, por 3 dias caminhou e mesmo assim não retrocedeu. Mesmo assim não deixou que as suas emoções tomassem de conta da sua alma e o dilacerasse, impedindo assim de executar o comando do Senhor. Vamos repetir aqui novamente para seguir. Versículo 4. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então, outro ponto. Imagina só, peregrino. Você chegando a 3 dias de viagem e você vendo um monte, o lugar ao qual você tem que chegar para cumprir a sua ordem. Só que a sua ordem não é qualquer ordem. A sua ordem mexe com o seu sangue. A sua ordem que o Senhor Deus mexe com os seus sentimentos. E Abraão prosseguiu. Muito aprendizado nisso aqui. Versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Jefferson, eu não entendi isso. Abraão pediu para que os seus servos parassem ali onde ele avistou o monte e fez uma coisa. E disse as seguintes palavras: aguardem aqui, nós iremos e adoraremos e voltaremos para junto de vós. Mas ele não sabia, Jefferson, que ele iria sacrificar o seu filho como holocausto? Porque ele falou aqui: adoraremos e voltaremos. Entenda uma coisa, peregrino. Para aqueles que confiam no Senhor, a morte não é o final. E mais ainda, para aqueles que confiam no Senhor, eles sabem que até a morte está debaixo da ordem do Senhor.
que a morte ela só é executada se assim o Senhor quiser. E além do mais, a vida também é dele, porque é ele que foge à vida. Não é o ser humano que foge à vida. Vocês têm que entender isso, peregrino. Que quando você nasce, não foi seu pai e sua mãe que colocou vida ali. Foi o próprio Deus. Porque até hoje a ciência não tem como explicar como o ser humano consegue gerar outra vida. Por isso que muitas vezes você para na ciência e vê os filmes de ficção científica, peregrino, eles querendo lapidar e fazer cópias e aprender a gerar outra vida. Só que até hoje o ser humano não consegue fazer isso. O ser humano ainda não tem essa capacidade de gerar outra vida, de colocar em um corpo, em uma matéria física, que tem ossos, corpos, moléculas, ter o espírito, ter também a alma. Nós não temos essa capacidade. Por isso que a ciência até hoje vive em busca de querer clonar, querer transformar e fazer outros seres humanos e nunca conseguiu. Porque não adianta somente criar matéria, fazer carne e fazer células. Você tem que colocar espírito e carne. Dentro da carne, uma alma. Então, por isso que Deus é soberano, quem dá a vida é Ele. Abraão, ele sabia disso. E olhe como a fé daquele homem transcendia a parte em que o olhar físico dizia que era impossível. Por isso que os nossos olhos têm que estar fixados em Deus, peregrino. Porque o impossível não existe para o nosso Pai. O impossível não existe para o nosso Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Abraão estava agindo com a fé. E o que é a fé? A fé é certeza e convicção de fatos que você espera, mas você não vê. Primeiro você crê, para depois vir a existir, tomar forma no mundo físico. Tudo começa aqui, peregrino. Antes de você alcançar a vitória já alcançou aqui. No momento que você entende que a sua vitória iniciou-se aqui, o mundo físico é somente a materialização daquilo a qual você construiu e mentalizou e fez na prática acontecer através da fé. Você está me entendendo? Por isso que Abraão respondeu aqui aos seus servos, no finalzinho do versículo 5, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele estava agindo a fé, peregrino. Ele sabia que não importava o que acontecesse naquele monte, independentemente se ele derramasse o sangue do seu filho, ele creia e sabia do poder do Deus dele, que deu a vida e fez gerar um filho, como também tinha a capacidade de ressuscitar e trazer a vida se o filho dele falecesse. Jefferson, eu queria ter uma fé dessa. Você tem. E você tem essa fé, peregrino. Só basta você aprender a utilizá-la. Todos nós temos essa fé, só que nós temos que desenvolvê-la e praticá-la. E como é que eu pratico a fé, Jefferson? Utilizando elas nas adversidades. Quanto mais você passa por adversidades, por problemas, mais você aprende a confiar em Deus e usar a tua fé. Vamos seguindo aqui, peregrino. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Aqui, outro ponto, peregrino. Muitas vezes você vai ter que passar por problemas. Muitas vezes você vai passar por dificuldades que vão tomar toda e qualquer perspectiva de futuro. Como assim, Jefferson? O futuro de Abraão ali estava agora frente a frente a ele, caminhando para um ponto final. Com os olhos físicos era um ponto final. Porque Abraão ele tinha outro filho, mas aquele filho não era o da promessa. E Isaque seria sacrificado. O futuro dele aqui aparentemente, fisicamente, aos olhos humanos, estava sendo colocado um ponto final no legado ao qual o Senhor disse que viria a ser algo com grande esplendor, que seria, os filhos dele seriam como o pó da terra. E mesmo assim, Abraão caminhou para aquilo que parecia o seu fim. Nós temos que aprender aqui outra coisa, peregrino. Nós temos que caminhar
mesmo que tudo na nossa vida esteja dizendo que é impossível. Nós temos que continuar obedecendo a Deus, por mais que todas as coisas digam que você está indo para o lugar errado. Mas se você sabe que aí dentro Deus te falou, continua caminhando. Jefferson, a multidão está me dizendo que eu estou indo errado, continua. Se tudo está dando errado, continua obedecendo a Deus. Que aí no momento que você obedece a Deus, no momento da maior dificuldade que você tem, é aí que você mostra que a tua fé não está limitada ao mundo físico. Que a tua fé e a sua confiança em Deus não está fixada nesse mundo. Jefferson, não é para estar fixada nesse mundo a minha fé, a minha vida. Não, peregrino. A sua vida não é desse mundo. Entenda isso. Você pode construir para cá, você pode transformar muitas vidas aqui, mas a sua vida não é aqui e não vai ser aqui. Aqui é somente uma brevidade de tempo, é como se fosse uma vírgula na eternidade. A sua vida está sendo preparada para o mundo celestial. E quando você entender isso, você vai saber que a morte não é o fim para você. É só parte do novo início. Vamos continuar aqui, peregrino. Olha o que diz. Versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Peregrino, eu creio que nesse momento a alma de Abraão suspirou. Porque imagine só, seu filho chegando para ti, você executando um comando do Senhor, e seu filho diz: pai, eu estou vendo a lenha que eu estou carregando, eu estou vendo o fogo que o Senhor está levando, eu estou vendo o cutelo para poder cortar e fazer o holocausto, mas cadê o holocausto? E isso agora, com certeza, tocou em Abraão. Mas olhe como Abraão vai prosseguir depois de essa pergunta ser direcionada até ele. Porque Isaque inocentemente não sabia que seria o holocausto. E olha o que aconteceu. Vamos entender isso. Você pode estar dizendo: Jefferson, não acredito nisso. Jefferson, eu estou revoltado aqui. Deus é muito cruel. Não, Pedro, calma. Respire e continua. Aprenda a obedecer e ser paciente. Olha o que acontece. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Jefferson, Abraão não sabia que o filho dele seria o holocausto? Sim, sabia. Isso impede ele de usar a fé? Jefferson, ele sabia que Isaque seria sacrificado, mas ele disse que Deus proverá. Ele não está sendo incoerente? Não. E aí, esse ponto é que você tem que aprender, peregrino. Se todas as suas situações da sua vida condiz e aponta para um fracasso, para uma derrota, para um desastre iminente, isso não impede você de usar a sua fé. Isso não impede de você usar a sua confiança no Senhor. Entenda que Abraão aqui, ele estava usando a fé dele. Ele estava usando a fé. Mas isso era um comando de Deus e ele estava indo executar. Mas você executar o comando de Deus não significa que você não pode usar a fé. Que você não pode profetizar que virá outro que substituirá o holocausto de Isaque. Abraão, mesmo executando o que Deus ordenou, ele estava mostrando que ele cria e sabia que Deus poderia sim prover algo do anonimato, algo que não estava na compreensão dele. Ele sabia. Então ele não mentiu, não. Ele agiu com a fé. É isso que você tem que entender. Se você está executando o que Deus te mandou, isso não te impede de profetizar. Se você está vivendo dias difíceis, dias de angústia, dias que tormentam a tua alma e mostra que tudo vai dar errado, isso não te impede de profetizar. Isso não te impede de dizer que Deus proverá socorro, mesmo você sabendo que está caminhando para a destruição. Entenda, esse é o principal ponto, peregrino. Enquanto você estiver caminhando e que tudo indica que você está indo para o seu fim, continua profetizando que haverá
mudança. Jefferson, isso aqui parece muito fácil. Aparentemente é fácil. Porque quando você está na angústia, quando a sua alma está sendo golpeada constantemente, você acha que Abraão ali não estava sendo golpeado e assolado pelos seus pensamentos, pelas suas emoções, pela sua carne, tentando confrontar ele a desobedecer a Deus? Ele estava, peregrino. A todo momento, quando nós que somos aqui vivos, passamos pela angústia, a nossa carne vem na nossa mente e diz assim: olha aí, você está obedecendo a Deus e não está acontecendo nada. Você está obedecendo a Deus e os outros estão sendo mais abençoados que você. Você está obedecendo a Deus e você só tem caído. Isso é a nossa carne, tentando fazer você errar o caminho. Imagine Abraão, que estava pronto a sacrificar o seu filho, que estava pronto a entregar o seu filho para o próprio Deus, que estava ali respondendo uma pergunta direta ao seu filho, que disse: cadê o holocausto, pai? Mesmo assim, isso não impediu ele de agir a fé. Haja fé, peregrino. Utilize a arma qual você tem. Você não precisa ver para poder crer. Nós temos a capacidade de usar a fé, de construir do anonimato, da inexistência física, algo que existe. E isso é fácil falar, é fácil, mas para você agir, vai ter que ter muita determinação, obediência e confiança no Senhor e fé. Jefferson, isso? Sim, peregrino. Porque entenda uma coisa: a parte de Deus ele faz, mas cabe nós também fazer a nossa. E qual é a nossa parte? Nos capacitarmos, obedecer ao Senhor e praticar a palavra dele. Praticar. E essa é a parte que muitos falham, é na prática. Na prática, não adianta você somente escutar a palavra. Não adianta você saber a palavra. Você tem que executar. Por mais que ela vá contra a sua lógica humana. Porque aqui ia contra a lógica humana de Abraão. Mas mesmo assim Abraão executou. Vamos seguindo aqui, peregrinos. Versículo 9. Versículo 9 não, o 8 antes, novamente. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho cordeiro, para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendeu a mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Jefferson, minha alma aqui já está angustiada. Eu estou aqui sentindo a dor que Abraão estava sentindo. Imagine só. E cadê Deus, Jefferson? Ele não aparece, ele não fala nada. Abraão está pronto já a matar o seu filho e Deus vai deixar isso acontecer. Muitos de vocês podem estar assim. Calma, peregrino. Continua executando o comando. E presta atenção. Versículo 11 novamente. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. O que é isso? Respondeu Abraão, peregrino? Eis-me aqui. Será que você tem sido tão conforme Abraão, peregrino? Executar a palavra do Senhor e quando o Senhor ordenar, está pronto a imolar o seu filho? E ele disse o que? Eis-me aqui. Abraão ia executar o comando. E aqui é onde está. Nós temos que estar pronto a executar o comando sem titubear. Muitos, quando chegam no momento de sacrificar e entregar o holocausto, eles ficam perguntando: é agora, o Senhor vai falar comigo? É agora, o Senhor vai falar comigo? E não executa. Abraão, ele pegou o cutelo para executar, Pedro. Eu vou repetir aqui o versículo anterior. Olha o que diz. Versículo 9. Versículo 9 não, versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Deus, ele não falou com Abraão enquanto o seu filho já estava em cima da lenha. Deus não falou a Abraão quando o seu filho já estava amarrado. E creio eu que ali Isaque já estava chorando, porque ele não entendia o que estava acontecendo.
Imagine só, Isaac chorando, suas emoções aqui estavam a mil. E mesmo assim Abraão domou as suas emoções. Porque imagine só como é para um pai pegar um cutelo para imolar o seu próprio filho. E mesmo assim não ceder à carne e desobedecer ao Senhor. Porque a carne naquele momento, peregrino, pode ter a plena convicção, estava bradando, não faz, não faz, não faz, desobedece o seu Deus e foge, desobedece o teu Deus e foge. E Abraão disse o quê? Eis-me aqui, Senhor. Abraão foi contra as suas emoções, Abraão foi contra o raciocínio lógico, Abraão foi contra todas as normas físicas que diriam que não era para obedecer. E mesmo assim ele obedeceu. E a gente aprende aqui outra coisa. Esteja pronto a obedecer a Deus, mesmo que toda a sociedade, famílias, familiares e pessoas que estão ao teu lado diga que não. Esteja pronto a obedecer ao Senhor, porque Ele sabe o que faz. Olha o que diz aqui, versículo 11. Mas o céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão respondeu, eis-me aqui. Quando você assim estiver, peregrino, escutando a voz do Senhor, não ceda às suas emoções. Não retenha a obediência, pelo contrário, obedeça. E seja fiel. E sempre que o Senhor falar, diga, eis-me aqui. Continuando. Olha o que aconteceu, versículo 12. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus. Porquanto não me enganastes, ou nem negastes o filho, o teu único filho. Jefferson, então Deus fez tudo isso, estava aqui angustiado, estava quase morrendo do coração. Deus fez tudo isso para entender aonde estava o coração de Abraão? Sim. Porque Deus, Ele não aceita, peregrino, que você divida o seu coração com mais nada além dele. O seu coração tem que ser exclusivamente do Senhor. Como assim, Jefferson? Exclusivamente? Eu não posso amar outra pessoa, não posso cuidar dos meus filhos? Calma, você pode, desde que Deus seja sempre o comandante, seja a primazia, seja o alfa, seja o número 1 na sua existência. Que todos os outros estejam abaixo. Que a ordem do Senhor, assim como Abraão recebeu, esteja acima do seu filho, acima da sua esposa, acima dos seus parentes, acima da sociedade, acima das leis. Que Deus está acima de tudo. Porque Deus estava em cima de tudo aqui e Abraão mostrou que o temor a Deus estava acima do seu sangue, estava acima da sua esposa, estava acima da lógica física, estava acima da sua própria vontade. Abraão mostrou que a vontade dele não era a vontade que predominava, mas ele obedecia à vontade do Pai, que estava e dentro dele e que era além dele. Foi isso que Abraão mostrou. E por isso que Deus falou aqui, olha, peregrino. Versículo 12, então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o teu filho, o teu único filho. Versículo 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Olha aí, peregrino. Deus já tinha preparado tudo. Deus, ele tinha preparado tudo. Não é diferente hoje. Deus, ele sempre preparou tudo, peregrino. Por mais que você não entenda o caminho a qual você está traçando, por mais que você não entenda as nuances do projeto de Deus em sua vida, cuide de obedecer. Cuide de não deixar que o mundo, nem seus sentimentos e nem as outras pessoas te afastem do Senhor. Não deixe que você mesmo fuja da presença de Deus. Que o seu maior inimigo é você mesmo. Quando você entender que o seu maior inimigo é você mesmo, que quem limita o seu propósito é você, você vai entender que a maior guerra que você tem que vencer todos os dias é contra você, contra os seus pensamentos, contra os seus desejos, contra os seus objetivos e sonhos, contra si mesmo. E quando assim você aprender, e como é que eu faço, Jefferson, para me domar a mim mesmo? Como é que eu faço para poder superar a mim mesmo? Primeiro, se alimente da palavra. Quanto mais você se alimenta da palavra,
mais você diminui a influência da sua carne sobre a sua vida, sobre a sua mente. Não somente se alimente da palavra, mas pratique. Viva os princípios a qual a palavra nos ensina. Princípios esses que são inegociáveis. Amar o teu Deus acima de qualquer coisa. Obedecê-lo, escutá-lo, temê-lo, cuidar dos outros. Não deixar que a carne o domine, não ceder à carne, não ceder às paixões carnais. Pratique. Consagre-se. Jejune. Jefferson, e para que serve o jejum? Para isso, para edificar o seu espírito, para edificar a tua alma. Jejune, para que assim como sua carne necessita de alimento para prosseguir existindo no mundo físico, sua alma necessita ser alimentada para prosseguir e não retroceder na guerra espiritual. 2 pontos já te ensinei. Ler a palavra. 2, praticar a palavra. 3, jejuar. 4, esteja próximo de pessoas que andam com Deus. E 5º passo, saiba que acima de tudo, Deus não te pede nada que já Ele não tenha te entregado. E Ele provou aqui nessa palavra. Ele pediu a Abraão seu filho, mas Ele já tinha preparado o cordeiro. Ele só te pede algo, peregrino, para te levar a um novo nível. Abraão, ele foi para um novo nível, Jefferson, sim. Abraão mostrou que não existia nada nesse mundo que impediria ele de servir a Deus. Nem o seu próprio sangue impediria dele servir a Deus. Quando assim você viver e entender que Deus está acima de tudo, você vai poder manifestar a glória dele aqui nessa terra. Porque os seus olhos já não vão estar presos ao mundo físico. Pelo contrário, os seus olhos vão estar fixados no mundo celestial. E você vai produzir no mundo físico aquilo a qual o Senhor tem programado e ensinado você. Vamos continuar aqui, peregrino. Olha o versículo 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do teu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Se lembra, peregrino, o que é que Abraão falou para o seu filho quando estava subindo no monte? Ele usou a fé. Se lembra o que ele falou? Ele falou o seguinte: filho, Deus proverá o cordeiro. Use a sua fé no momento da sua maior angústia. Use a sua fé. Não tenha medo de usar a fé. Não tenha medo de profetizar em meio à guerra. Jefferson, eu estou vendo tudo ruindo. Eu estou vendo o barco afundando. Eu estou vendo o meu sangue sendo derramado. Profetiza que em meio ao seu sangue derramado, você mesmo assim vai ter vitória. Profetiza que mesmo que o barco afunde, você vai andar sobre as águas. Profetiza que mesmo se o barco afundar e você não andar sobre as águas, você vai ter forças para nadar até a margem e caminhar sobre novamente o chão no mar, sair do mar. Profetiza e creia e haja fé. Continuando aqui, peregrino. Pois Abraão, o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizem-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Até os dias de hoje, peregrino, está registrado esse feito. Entenda uma coisa, que quando você obedece a Deus, você entra na história. Abraão entrou na história por causa das suas obediências ao Senhor. Abraão era obediente. Ele dizia sempre assim: eis-me aqui. Vença a sua carne e diga sempre: eis-me aqui, Senhor. Vença a sua opinião, vença o seu ego, vença o que sua carne pede, vença as suas emoções e diga a Deus sempre: eis-me aqui, Senhor. Vamos continuando aqui, versículo 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Versículo 16. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Versículo 17. Que deveras te abençoarei. O que é isso deveras? Deus estava dizendo assim: eu testifico hoje, Abraão, que não importa o que aconteça, eu vou te abençoar, porque você não me negou o seu próprio sangue. Olha aí, peregrino, quando você estiver disposto a não negar a Deus nem o seu próprio sangue, nem a sua própria vida ao Senhor, Deus ele vai te abençoar de sobremaneira, porque Ele vai estar investindo em você.
Porque Ele sabe que você entendeu que a sua vida é para o servir. E quando você mostrar para Deus que você o serve, não por algo que Ele vai te entregar, não pelo que você tem, não pelo que o mundo fez você conquistar alguma coisa, mas que você serve a Ele com ou sem as coisas físicas, que você serve a Ele com ou sem seus familiares, que você serve a Ele com ou sem a saúde, Deus Ele vai te abençoar por você mostrar essa fidelidade, que vai para além do raciocínio lógico. Se você falar isso para uma pessoa carnal, ela vai dizer, isso é loucura. Como é que eu vou adorar um Deus que me pede para matar o meu filho? Como é que eu vou adorar um Deus que eu estou aqui sujeito e sofrendo e sendo sacrificado vivo? Estou aqui padecendo. Como é que eu vou adorar um Deus mesmo sofrendo com doença? Como é que eu vou adorar a Deus que eu estou pobre? Quando você assim entender que o amar ao Senhor vai para além do mundo físico, Deus vai manifestar a glória dele sobre a sua vida. Deus ele não vai reter a mão para te abençoar, porque Ele sabe que você não está apegado a Ele por causa da saúde, porque você não está apegado a Ele por bens materiais, porque você não está apegado a Ele para apenas receber bênçãos, mas você está apegado a Ele para além do mundo físico, porque você aprendeu a amar. Isso foi o que Ele falou para Abraão. Olha o versículo novamente 16. E disse, jurei por mim mesmo. O que é que Deus estava dizendo? Estou testificando aqui, Abraão. Disse o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia, do mar. Tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Jefferson, e essa promessa ainda se cumpre? Sim, peregrino. O povo de Israel ainda segue com o país, sendo uma grande potência, sendo os mais prósperos em tudo o que fazem. A promessa de Deus se perpetua. A promessa de Deus não cessa no tempo, peregrino. Ela continua se perpetuando. Algo que Abraão fez lá há mais de 2000 anos atrás. Muito mais. Ainda hoje, essa promessa se perpetua nos dias e no século 21. Então olha o que aconteceu aqui. Versículo 17 no finalzinho. Tua descendência possuirá cidades e dos teus inimigos, olha aí, os teus inimigos não vão prevalecer sobre a tua descendência, Abraão. Versículo 18, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus está dizendo, a sua obediência, peregrino, a sua obediência vai fazer com que você alcance lugares inimagináveis. Se assim você estiver disposto a obedecer a Deus para além do raciocínio lógico, para além das suas emoções carnais, se assim você estiver disposto a obedecer a Deus, quando tudo disser que não, e mesmo assim você obedecer a Ele, pode ter certeza que coisas extraordinárias e inimagináveis Deus vai preparar para manifestar na tua vida. Para terminar aqui, versículo 19. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Betseba, onde fixou residência. E aqui nós damos um ponto final nessa história extraordinária, vivida por Abraão, que até hoje é inspiração para nós, em obediência, em domínio sobre sua própria carne, domínio sobre sua própria emoção, sobre fazer a vontade de Deus, mesmo que tudo diga que não. Nós aprendemos como também viver e a fortalecer o nosso espírito para não ceder à carne, absorvendo, lendo a palavra, praticando a palavra, jejuando, escutando a voz de Deus, andando com pessoas que também obedecem ao Senhor e entendendo que não importa o que Deus te pedir, Ele já tem preparado algo. Mesmo que Ele te peça, Ele sempre te pede algo que Ele te entregou. Esse foi o aprendizado de hoje, peregrino. Vamos agradecer ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai amado, que palavra, Senhor Jesus. Crava na tábua do coração de cada peregrino e nos ensina a te obedecer, meu Pai, de forma incondicional. Nos ensina a dizer, eis-me aqui, sempre que o Senhor nos chamar. Nos ensina a superar a nossa carne, a nossa emoção. Nos ensina a te obedecer, meu Pai, para além do mundo físico. A estar disposto a entregar a nossa própria vida, nosso próprio sangue, a nossa própria carne, se for preciso, para assim cumprir a tua vontade.
nos ensina a te obedecer assim como Abraão obedeceu, que superou, meu Pai, tudo para poder praticar a obediência ao Senhor. Que assim cada um desses peregrinos venham, meu Pai, se tornar obediência. Meu Pai, que vão para além do mundo físico. Abençoa-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que essa palavra germine e cresça